Diz assim no versículo 19 de Efésios capítulo 2: Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vai comigo agora no livro de Marcos, o livro está atrás aí, Marcos capítulo 3, 31 versículo, Marcos 3, 31. Encontraram? Olha a sequência desse texto. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estavam de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao seu redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. Repita assim: lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estavam assentados juntos dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, ou porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, e essa é minha irmã e minha mãe. Como eu disse, nós falamos de família, e é uma batalha muito árdua, é uma batalha difícil espiritual, é uma batalha difícil fisicamente de ser vencida, mas nós sempre vencemos porque o Senhor habita no nosso meio. Conforme o texto que nós acabamos de ler, eu quero falar para você, ou garantir para você, e ao mesmo tempo te fazer uma pergunta: você pertence à família de Deus? Conforme o que nós tenhamos lido, nós já tivemos oportunidade em outras vezes de falar e mencionar sobre a dificuldade que a família e os irmãos de Jesus tinham em aceitar o ministério dele. Então, eles tinham uma certa dificuldade. Então, quando algum de nós hoje na nossa família começa a destacar ou começa a evoluir de uma forma diferente, a inveja sempre alcança, mesmo que sejam os nossos irmãos de sangue, mas sempre acontece de ter algum empecilho nesse meio. Quem é da família de Deus, que você acabou de afirmar que você é, eu quero afirmar para você agora, quem é da família de Deus, aceita todos os novos membros como novos convertidos e novos membros da família de Deus, sem discriminação. Você consegue aceitar isso no seu coração? Todos que vierem à casa de Deus são bem-vindos em nome de Jesus, sem discriminar cor, raça, gênero, ou que a pessoa seja ou deixe de fazer, não nos interessa. Se veio buscar a presença de Deus, nós, como da família de Deus, temos que recebê-los com todo o amor, como se fossem novos membros da família, sabendo que Deus ama o pecador e não ama o pecado. De novo, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Jesus concedeu o privilégio a todos nós de obedecer e se tornar membros da família de Deus. Então, o privilégio de obedecer a Escritura é para todos. Muitos foram chamados e poucos escolhidos. Você foi chamado, você foi escolhido e você está sendo capacitado porque você se mantém de pé pela palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que além de você ser um membro ativo da família de Deus, você também é um evangelista, um ganhador de almas para o reino do nosso Senhor Jesus. Nós lemos aqui no livro de Marcos que uma parte do texto fala que estando de fora, quem estava de fora? Os irmãos e a mãe de Jesus, correto? Eles estavam do lado de fora, enquanto Jesus estava dentro.
E o primeiro elemento, o primeiro fato que aconteceu, que a gente pode estranhar, é a atitude que a família de Jesus estava do lado de fora. Ele chegou e entrou, estava conversando, ensinando ali dentro. E a multidão que estava ao redor dele, estava desde o início, quando ele começou a ministração. Porém, a família dele não estava junto, porque eles estavam do lado de fora. Amém? E mesmo quando chegou a mãe e os irmãos, eles não fizeram questão de estar ali dentro com Jesus, ficando do lado de fora. Nós concluímos com isso, que eles então estavam ali, eles não estavam ali para apoiar exatamente o que Jesus estava para fazer, o que estava acontecendo ali. Talvez eles permaneceram do lado de fora, porque eles não concordavam exatamente com o chamado de Jesus, com o que Jesus estava fazendo. Porque alguma parte do texto me diz que os irmãos de Jesus não gostavam muito de sair com ele. Vamos dizer assim, Jesus era muito popular, aonde ele chegava, todo mundo ia até ele, todo mundo falava com ele, todo mundo clamava a ele, e os demais ficavam como se rejeitados. Então eles não gostavam muito de estar onde Jesus estava. Então eu tenho para mim que nesse fato em específico, quando eles chegaram e Jesus estava dentro com a multidão, não quiseram entrar, mas segundo o texto, a mãe pediu para chamá-lo, para que ele saísse para fora. Eu entendo aqui que talvez, a exemplo do que aconteceu com Jesus nessa passagem, é possível que você tenha passado por alguma coisa nesse sentido dentro da sua própria família, porque alguns estão do lado de fora da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eles estão fora da sua experiência com Deus. Eles estão de fora do meio de vida que você está vivendo nos dias de hoje. Pessoas que evitam participar das coisas que fazem parte da sua nova vida em Cristo. Porque às vezes você agora é crente, você se batizou, você tem um ministério, você fala Jesus, você respira Jesus, você prega Jesus, tudo seu é de Jesus, e as pessoas não gostam disso. Então alguns membros da sua própria família deixam você de lado, discrimina você e fala que não quer estar perto de você, porque você agora parece com Jesus. Talvez eles criticam você, ou nos criticam pelo nosso fervor religioso. Talvez eles reclamam da sua ausência em eventos sociais, onde você acha que não deve estar, né? Eles criticam sua forma de falar, sua forma de vestir, até mesmo nas suas ações do dia a dia. Por isso eles permanecem do lado de fora da sua vida, torcendo para você desistir de tudo que Deus tem para você, para que você saia e esteja no lugar que eles estão, que é do lado de fora da presença de Jesus. Eu não sei se tem acontecido isso com você alguma vez, de algum amigo deixar de ser seu amigo porque você é crente, de um parente deixar de ir na sua casa porque você é crente, de alguém deixar de conversar, de compartilhar com você alguma coisa, porque a sua visão é de reino, e a pessoa ainda está com a visão no mundo. Porém eu digo algo para você: prevaleça na sua visão, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Amém? Quando eles falaram com Jesus, que eles estavam do lado de fora e o chamavam, e Jesus respondeu o seguinte: quem é minha mãe e meus irmãos? Quando Jesus respondeu isso, a impressão que dá para nós é que Jesus tratou a família de forma desrespeitosa, como se ele ignorasse a mãe e os irmãos, correto? A mãe está lá fora, pediu para chamar ele. Ele falou: não, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Não fica estranho alguém falar para o filho: sua mãe está te chamando, e ele falar: mas quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? A gente pensa: nossa, mas que Jesus sem educação, como é que Jesus responde um negócio desse na frente de todo mundo? Porém, nós entendemos algo interessante. A Bíblia nos ensina que Jesus sempre se apresentou submisso à sua família, ao seu pai e à sua mãe, demonstrando um zelo e um cuidado para a família, provendo-lhes provisão até mesmo depois da sua morte. Porém, ele estava certo em dizer que até mesmo os parentes mais íntimos podem ser instrumentos para atrapalhar você concluir o seu ministério.
Jesus podia responder, ok, diga que eu já estou indo, mas ele falou, mas quem é? Ele estava tão concentrado naquilo que estava sendo ensinado, nas coisas que o Pai tinha chamado para fazer. Então ele não queria distrair, perder aquilo que ele estava dizendo, porque um ente querido estava chamando. Porque às vezes a nossa própria família, membros da nossa família, eles, não é a intenção deles, porém eles podem ser usados para desviar a nossa atenção daquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém? Ele tinha que estar atento a todas as possibilidades de interrupção do que ele estava dizendo, porque poderia afetar aquilo que ele estava fazendo, para não se deixar levar pela emoção que um familiar estava o chamando, tirando daquilo que ele estava fazendo. E eu aprendo aqui que ele entendeu que mesmo a família dele corria um sério risco de fracassar a missão que ele estava fazendo. Então, às vezes, quando você está no projeto de estar com o Senhor, no projeto de realizar aquilo que o Senhor te chamou para fazer, algumas distrações do mundo vêm para tirar nossa atenção, e nós temos que estar atentos, porque pode ser até um membro da nossa família que nos tira. Ele próprio chega e por emoção, por amor, por caridade, ou por conciliar com aquele familiar, por exemplo, chega alguém, um familiar seu na sua casa na hora de você sair para a igreja. Olha a situação. Se você descuidar, você acaba ficando em casa com ele. Ah não, esse parente faz tempo que não vem, se eu sair vai ser uma desfeita com ele. Aí você prefere ficar em casa. Pum, desviou sua atenção daquilo que Deus te chamou para fazer. É errado você fazer isso? Não, não está errado. Mas seria mais certo ainda se você falasse com ele, olha, eu tenho um compromisso de 1 hora na igreja, rapidinho, você vai comigo, a gente vai conversando e volta conversando e termina-se a visita. Seria mais interessante, porque você não perderia o foco que você vai cumprir, e você também traria alguém para perto, para que a semente seja lançada no coração dessa pessoa. Quando ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele estava ensinando os discípulos que as pessoas mais importantes para ele naquele momento eram o que estavam ao redor dele ouvindo sobre o reino de Deus. Ele quis dizer, olha, quem está me ouvindo falar do reino, esses são meus irmãos e esses são minhas mães. Quem está ouvindo eu falar do reino. E ele falou, olha, a minha família que está do lado de fora, corre um sério risco de se perder, se eles não estiverem no mesmo propósito daqueles que estão ao meu redor. O que Jesus está ensinando? Olha, é minha mãe que está lá fora, é meus irmãos que estão lá, mas se eles não vierem entrar, sentar para ouvir o que tem do reino, e eles participarem daquilo que é do reino, eles correm o risco também de ficarem para trás. Então, quando nós estamos na presença de Deus, o importante ali é nós entendermos que o que nós estamos fazendo e recebendo vem direto dele, e isso nos garante a familiaridade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Geralmente, se troca tudo e todos pela família, sim ou não? Você troca tudo pela sua família, correto? Tudo que você for fazer, você deixa tudo pela família. Não vou por causa da família, não vou fazer isso porque a minha família é prioridade. Está errado? Não, está certo. Porém, aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 34, fala assim, olha, geralmente se troca tudo e todos pela família, mas Jesus trocava tudo e todos pelo cumprimento da vontade soberana do Pai, que o enviou para realizar toda a obra. Então tudo é importante. Quando a Bíblia diz, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, deixar todas as coisas para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, isso sim tem grande valor na presença do Senhor. A Bíblia diz que olhando ao redor, quando perguntaram para ele olhando ao redor, e ele disse assim, olha, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus precisava ensinar que o reino de Deus não havia um lugar de honra especial para cada pessoa, para ninguém, relativo ao título recebido na terra. Por exemplo, não interessa se é o pai, não interessa se é a mãe, não interessa se é doutor, não interessa se é pastor, não interessa se é profeta. Ele declarou que a sua própria família corria o risco de ficar de fora no dia que o nosso Deus vier buscar a igreja, se eles não se preocupassem em andar no mesmo caminho em obediência com os demais.
Quer dizer, se você é primo, parente do pastor, se você é primo do pregador, se você é irmão do profeta, não garra no título dele para você ser salvo não, que você corre o risco de ficar para trás, porque nós sabemos que a nossa salvação, ela é individual, cada um de nós vai dar conta de si. Então ele falou, olha, se a minha família, Jesus dizendo, se a minha família não andar conforme os outros, não parar para ouvir o do reino, não parar para cumprir aquilo que o reino ordena fazer, eles também podem ficar para trás. O próprio Jesus falou, a minha mãe e os meus irmãos podem ficar tudo para trás, se eles não cumprir com os mandamentos como os outros cumprem. Se Jesus deixou isso como exemplo, que nem a família dele seria salva, seria ficar para fora, imagina nós hoje, se nós não parar e cumprir aquilo que Deus tem para nós. Amém? O nosso título não impressiona a Deus, e sim a nossa obediência. Não importa se você tem título na igreja, se você não tem, se você é uma pessoa influente na sociedade ou se você não é. O importante para Deus é a sua obediência àquilo que Ele deixou escrito para ser cumprido. Não interessa se o outro é rico, se o outro é pobre, se o outro é presidente, se o outro é... Não interessa a posição que a outra pessoa está. A sua posição com a deles, para Deus não tem diferença. Agora, a sua obediência faz muita diferença. Não tem um texto que Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Se você entender isso a fundo, você vai entender que nada desse mundo se compara àquilo que é espiritual e àquilo que Deus deu como garantia, que é a nossa obediência. Esta sim vai ter valor para você entrar no céu. E aqueles que estavam ao redor dele, que ele consideravam homens e mulheres especiais, porque estavam fazendo aquilo que era importante para Deus. Deixa eu te perguntar algo. Quando você sai da sua casa e vem para o culto, você está fazendo algo especial para Deus. Você é considerado por Deus como alguém especial. Por isso que às vezes a gente ora no final do culto e pede para Deus te levar para casa são e salvo. Porque você veio cumprir, você veio ser obediente à palavra de Deus. Ele falou que aquele que vier estar com ele, sentar ao redor e ouvir o que tem do céu, é considerado família de Deus. Então, se você sai da sua casa para vir aqui, Deus está olhando para você como família, como um filho, como um irmão em Cristo Jesus. Então, Ele cuida de você na vinda e Ele cuida de você na ida. A Bíblia fala que Ele guarda o nosso sair e o nosso entrar, o nosso deitar e o nosso levantar. Tudo isso Ele guarda para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. O versículo 35, que nós lemos do livro de Marcos, diz o seguinte: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos afirmando que somos parte da família de Jesus. E não tem coisa melhor do que fazer parte da família de alguém importante, tem? Quando você tem um vereador na família lá no Brasil, quando você tem um médico na família, quando você tem um advogado na família, pode ser aquele primo lá de longe que você nunca viu, mas você fala com a boca cheia, eu tenho um primo que é advogado, eu tenho um primo que é doutor. Você nunca viu um primo, você sabe que é primo de sangue, ele é importante, mas você se enche para falar daquele parente que você às vezes nem conhece, nunca viu. Porém, quando Jesus fala isso de nós, Ele está falando porque Ele conhece a sua face, porque Ele te criou. Então Ele sabe exatamente o valor que você tem, e nós temos que entender o valor que nós temos para Ele. Nós precisamos tomar cuidado nesses últimos momentos da igreja na terra, para nós não nos privarmos do relacionamento com Deus. Como que se priva do relacionamento com Deus? Primeira regra: se você for desobediente, você se priva da permanência ou da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não cumpre aquilo que Deus manda você fazer, você se afasta da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia me fala que a incredulidade pode nos deixar de fora do reino de Deus. Religiosidade, mágoa e outras coisas mais que provém, que desce ao nosso coração, pode nos deixar de fora. Certamente nos deixarão fora das bênçãos celestiais. Olha aqui, tudo que você tem,
tudo que você conquista, tudo que você planeja, já foi, já está acontecendo uma batalha espiritual para que aquilo que você planejou aconteça. Você sabia disso? Quando você é obediente a Deus, quando você sacrifica-se para as obras do Senhor, quando você atende o chamado de Deus para cumprir a obra dele, tudo que você planeja na terra, há uma batalha espiritual e os anjos estão batalhando para vencer essa guerra, para o seu desejo ser realizado. Se você está longe do Espírito Santo, se você está afastado, se você é desobediente à palavra, se você não cumpre os mandamentos de Deus, como que os anjos vão ter força para lutar e vencer a sua guerra espiritual? Como que os anjos vão entrar numa batalha, desafiar Satanás, vencer ele, toda a potestade, para garantir uma vitória que você está pedindo, se você é desobediente à palavra de Deus, se você não obedece à palavra de Deus? Então aqui Jesus estava dizendo, olha, é meu pai, minha mãe, ok, eles estão lá fora, mas a obrigação deles e a posição é estar perto de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo aquilo que vem do céu, que é o reino de Deus, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então eu creio que quando a gente vem trabalhar com família, quando a gente vem para o culto, nós estamos aqui para buscar alguma coisa de Deus. Ninguém vai na igreja à toa só por ir, ou você vai para agradecer ou você vai para pedir. Você nunca vem só passear. Se você vier só passear na igreja, eu já te advirto, não peça porque não vai ser lhe dado, ok? Ou a gente vem pedir ou a gente vem agradecer. E pronto, esse é o plano que nós temos que pôr no nosso coração. Para mim, eu tenho mais a agradecer do que pedir, porque Deus sabe a minha necessidade, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe onde dói em mim, Ele sabe onde eu preciso vencer. Então, se eu sou somente agradecer, mesmo sem receber, a vitória será dada, porque os anjos estão batalhando essa batalha espiritual por mim, e essa batalha espiritual eu não posso vencer. Amém? Nem as terrenas a gente vence. Você reparou que as lutas que a gente tem na terra, é difícil a gente vencer elas, a gente passa um aperto, passa apuro para resolver, a gente passa até vergonha e não consegue resolver o problema da terra. Imagina o espiritual então, só do que tudo que é conquistado na terra foi conquistado no espiritual primeiro, amém? E nós precisamos entender que as pessoas honradas por Deus pela palavra, são as que realmente estão preocupadas em agradá-lo, fazendo a sua vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta, apesar de toda a luta que você tem desejo do seu coração de fazer a vontade de Deus? Lá no fundinho do seu coração, né? Você tem vontade de fazer, não, quero fazer só a vontade de Deus, não quero fazer a minha, quero fazer só de Deus. É uma opção difícil, porque nós também temos sonho na terra, nós queremos conquistar coisa na terra, nós queremos ser grande na terra, nós queremos ter bens na terra. É proibido isso pela Bíblia? Não, você pode ter todas as coisas, porém, buscar primeiro o reino do céu, e todas essas coisas vão serão acrescentadas. Como eu disse que Jesus ele não se impressiona com títulos, e sim com o coração voluntário para fazer a obra de Deus. Eu quero desafiar você, esta semana, a você envolver algum membro da sua família nas suas atividades religiosas. Trazer alguém, um amigo seu, um familiar seu, para dentro, não deixar ele do lado de fora. Porque muitas vezes a gente prefere deixar a pessoa do lado de fora, do que perder um pouquinho de tempo para poder explicar para ele aquilo que a gente está vivendo. A gente deixa ele do lado de fora, porque às vezes ele vai demorar mais tempo do que você para entender. A gente deixa ele do lado de fora, porque é difícil passar na casa dele e pegar ele para trazer para a igreja. A gente deixa ele para o lado de fora, porque é mais convincente para nós ficar sozinho do que ter alguém atrás de nós, dependendo de nós para todas as coisas. Amém? À medida do possível, não deixe ninguém do lado de fora da sua vida espiritual. Traga alguém para estar com você. Continue demonstrando amor, respeito por todos os familiares seus de sangue e os seus familiares de fé, que são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Sempre pensando que há uma esperança para que eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E se você não tem feito completamente a vontade de Deus e precisa mudar alguns hábitos na sua vida, eu quero te oferecer uma oração de fé nesta noite. Amém. Para que o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, continue te dando força para lutar, para vencer, te guardando de todas as fraquezas que você tem e te fortificando e te fazendo apto a participar da família do Senhor Jesus. Eu quero te oferecer uma oração nessa hora para te ajudar a vencer a sua batalha.
para ajudar você a vencer a sua guerra espiritual, para te ajudar a ter força, para auxiliar a sua família na hora da necessidade, para te dar sabedoria e te dar entendimento. Como o texto que nós lemos, Jesus disse: esses que estão ao meu redor, ouvindo a palavra que vem do céu, esses são os meus irmãos.